Glória a Deus, queridos. Pastor Wellington, em mais um estudo no canal Vamos Discipular do YouTube. Queridos, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal do YouTube. Vamos Discipular, como também está abaixo aí, né? O canal Prega e Já do YouTube também. Todas as sextas-feiras no canal Prega e Já, das 17 às 18, nós temos o programa Palavra Viva com esse amigo que vos fala, o pastor Wellington Santos. E toda semana vamos lançar estudos aqui nesse canal Prega e Já, ou melhor, nesse canal Vamos Discipular, vamos estar lançando estudos bíblicos para você. Então, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal Vamos Discipular, que é este canal, como também no canal que está aí abaixo, Prega e Já, onde todas as sextas-feiras, das 17 às 18, ao vivo, nós fazemos o programa Palavra Viva, tá certo, queridos? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal Prega e Já no YouTube, onde todas as sextas-feiras nós temos o programa Palavra Viva, das 17 às 18, no canal Prega e Já. E nesse canal Vamos Discipular, toda semana vamos estar lançando um estudo. O estudo que vamos estar lançando hoje é o estudo A Origem da Violência. Exatamente, queridos, a origem da violência. Como se deu a origem? Qual a origem da violência? Então, queridos, não se esqueçam, mais uma vez, de se inscrever em nosso canal. E aí está o Pix para ajuda, que é o 11-94391-7373. O Pix é o celular, a chave Pix é o celular 11-94391-7373. Tá bom, queridos? E o que é a violência e qual a sua origem? A origem da violência é um fenômeno complexo e multifacetado, resultante da interação de fatores individuais, sociais, culturais e econômicos. Não se pode atribuir sua causa a um único elemento, mas a um conjunto de circunstâncias interrelacionadas que contribuem para a sua manifestação. Segundo o relato bíblico no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 8, o primeiro homicídio registrado foi de natureza fratricida, ou seja, o assassinato de Abel por seu irmão Caim. E eu gostaria que vocês abrissem tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4, né? Gênesis capítulo 4. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, ou Bereshit, né? Que é o início, o começo. Amém, pessoal? Então, abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4. Gênesis capítulo 4 diz assim. Versículo 1, a partir do versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão.
Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Então, nós lemos Gênesis capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12. E aí, eu quero estar aqui desmembrando algumas coisas relacionadas a Caim. Ora, passou-se muitos anos, muito tempo, depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso do Jardim do Éden, na qual Eva, seduzida por Satanás, ela comeu do fruto e deu fruto a Adão. Até aí, era só Adão e Eva já adultos. Certo? Quando eles foram expulsos, e Deus os tinha abençoado, eles tiveram filhos. Eles tiveram filhos. Provavelmente Eva deitou com Adão e teve filhas. E aí, quando ela teve relação novamente com Adão, ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Se ela fala isso, com auxílio do Senhor tive um filho homem, significa que ela só tinha filhas mulheres. Certo? Isso aqui é uma conjectura. Certo, pessoal? Uma conjectura. Depois ela voltou a dar à luz e desta vez veio Abel, irmão de Caim. E depois eles deram à luz e vieram outros filhos e filhas. Certo? Porque Deus disse: crescei e multiplicai. E passou-se anos, eles se tornaram adultos, os outros irmãos deles também se tornaram adultos, e Abel tornou-se pastor de ovelhas, ou seja, ele tornou-se pastor de ovelhas. E Caim agricultor. Olha o que diz: passado algum tempo, ou seja, quanto tempo foi? A gente não sabe, mas passou-se muito tempo. Por quê? Porque creio que Adão e Eva ensinaram a Caim e a Abel e a seus filhos sobre como entrar em relacionamento com Deus. Então, seria por meio do sacrifício, aquilo que eles viram Deus fazer, de matar um cordeiro e revestir, e vesti-lo de roupas, porque eles tinham pecado e se cobriram com folhas, e Deus foi lá e matou o cordeiro, e ela levava no coração essa profecia, a profecia que o filho da mulher, a semente da mulher, iria pisar a serpente, certo? E aí ela ensinou, eles ensinaram a Caim e a Abel e a seus filhos como ter um relacionamento com Deus, como falar com Deus. Só que Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Abel, por sua vez, trouxe partes gordas, né, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Ora, aqui está que Deus aceitou Abel e sua oferta. Por quê? Porque foi oferta de sangue. E somente com sangue poderia haver remissão. Porque para falar com Deus, a Bíblia diz assim, em Salmos, e vamos ler Salmos, o livro de Salmos, né? Capítulo 24 diz assim, o livro de Salmos, capítulo 24 diz assim, Salmos 24. Quem poderá subir o monte do Senhor? Versículo 3. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Versículo 4. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Então, para nós entrarmos na presença de Deus, nós temos que ter puro o nosso coração e limpas as nossas mãos. Então, eu creio que Adão e Eva ensinaram a seus filhos, discipularam os seus filhos a respeito de como falar com Deus. E foi por meio de ofertas. Por meio de ofertas. E essa oferta devia ter o sangue derramado de um animal puro. Por isso Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou.
Ora, por que não aceitou? Ora, mas poderia ser os melhores frutos também. Mas para haver remissão, uma oferta de pecado, de perdão dos pecados, porque o homem, a partir da descendência de Adão, ele já nasce pecador. E para nós entrarmos na presença de Deus é preciso o quê? Que tenha um coração puro e limpas as mãos. Ou seja, ele poderia até dar aquela oferta do fruto, mas primeiro ele tinha que dar uma oferta de remissão para entrar na presença de Deus. Por isso que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Amém? E aí o coração dele se transtornou e Deus falava com... E perceba que Deus falou com Adão. Ou melhor, Deus falou com Caim, né? Por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Aí Deus disse assim, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado sempre está nos assediando, mas nós precisamos dominar. Amém? Nós precisamos dominar. Versículo 8, disse porém Caim a Abel a seu irmão, vamos ao campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Ora, ele como irmão, como primogênito, ele era responsável pelo irmão. Entende, pessoal? Só que o que foi que aconteceu? E aqui eu vou dizer uma coisa para você. O que é que acontece? Aqui surgiu uma inveja, porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Depois da inveja veio uma raiva, dessa raiva soberba, da soberba orgulho, do orgulho ódio e depois a vontade de destruir. E depois vamos voltar para esse ponto. Então perceba, primeiro vem a inveja, da inveja vem a raiva, da raiva vem a soberba, da soberba vem o orgulho, do orgulho ódio e do ódio a vontade de destruir. Essa é a violência em si. Certo? E a origem da violência, sob a perspectiva teológica, remonta à rebelião da antiga serpente, Satanás, no céu, quando este desejou usurpar o lugar do Criador, conforme relatado em Isaías 14:12 e Ezequiel 28:14-16. Lembrando que aqui fala de reis, mas só que isso transcende o rei de Tiro e isso transcende o rei da Babilônia. Ambas as profecias se referem respectivamente à queda da Babilônia e ao rei de Tiro. Contudo, sua profundidade simbólica permite uma analogia com a queda do próprio diabo. Entende? Isaías 14:12 e 28 e Ezequiel 28:14-16 se refere respectivamente à queda da Babilônia, Isaías 14:12 e Ezequiel 28:14-16, ao rei de Tiro. Contudo, sua profundidade simbólica permite uma analogia com a queda do próprio diabo. No livro de Apocalipse 12, versículos 4, 7 ao 9, é descrito que o dragão arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. Em seguida houve uma guerra celestial na qual Miguel e seus anjos combateram contra o dragão e seus anjos. Estes, porém, foram derrotados e expulsos do céu, sendo lançados à terra. Vamos ler Apocalipse, último livro da Bíblia. Perceba que lemos o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e depois o último livro da Bíblia, Apocalipse. E lemos também Salmos 24 para mostrar como devemos entrar na presença de Deus, que é de limpos de mão e puros de coração. Certo, pessoal? E olha o que diz a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículos 4, 7 ao 9. Então vamos ler Apocalipse capítulo 12, versículos 4, 7 ao 9. Então abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz assim: sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra.
Versículo 4. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Vamos ler o versículo 7 ao 9. Diz assim: houve então a guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Diabo e Satanás, que é acusador e adversário, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então lemos aqui Apocalipse capítulo 12, versículos 4, 7, 8 e 9, certo? Então perceba que dessa forma a origem da violência tem seu princípio em Satanás e manifesta-se por meio de 4 sentimentos fundamentais. Então, são 4 sentimentos fundamentais que a violência ela se manifesta: a inveja, a soberba, o orgulho e a sede de destruição. Aí eu coloquei mais um, né? Inveja, raiva, soberba, orgulho, ódio e vontade de destruir. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inveja, raiva, soberba, orgulho, ódio, vontade de destruir. Tudo isso é a origem da violência. Amém, queridos? No relato de Caim e Abel, ambos apresentaram ofertas ao Senhor. Caim ofereceu os frutos da terra, enquanto Abel trouxe os primogênitos de suas ovelhas. O texto bíblico destaca que Deus atentou para Abel sua oferta, mas não para a de Caim. Convém observar que Caim era lavrador da terra, ao passo que Abel exercia a função de pastor de ovelhas. Por que Deus atentou para a oferta de Abel? Porque mesmo estando o homem ainda próximo do tempo da criação, já se fazia necessária a busca pela reconciliação com o Criador. Então perceba, era necessária essa busca de reconciliação com o Criador por causa do pecado que afastou o homem de Deus. Estima-se que tenham se passado cerca de 100 anos desde a criação, período em que tanto Caim quanto Abel foram instruídos por seus pais acerca de como se aproximar de Deus e obter o perdão pelos pecados. É importante salientar que todo ser humano, em decorrência do pecado de Adão, nasce em estado de depravação e separado do Senhor. Por isso, cabe aos pais a responsabilidade de ensinar seus filhos a voltarem-se para Deus. Nesse contexto, é plausível supor que Adão e Eva tenham discipulado seus filhos, ensinando-lhes os princípios da adoração e da obediência. Além de Caim e Abel, o texto bíblico sugere que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, contribuindo assim para o início do povoamento da terra por meio de seus descendentes. Provavelmente, Abel e Caim eram os responsáveis por buscar a Deus e apresentar ofertas em favor da expiação dos pecados. Entretanto, Deus atentou para a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Diante disso, surge a pergunta: o que ocorreu? A narrativa bíblica indica que sentimentos como inveja, soberba e orgulho tomaram o coração de Caim, levando-o à trágica execução do seu próprio irmão. Estas palavras do Senhor enfatizam o horror do assassinato de um familiar. Todavia, todo assassinato é um crime contra a família, já que todos estamos relacionados a Adão, nosso progenitor. Amém, queridos? Todos nós estamos relacionados a Adão, o nosso progenitor. E ainda vou mais longe. Em Gênesis 4:23, Lameque, o primeiro homem mencionado na Bíblia como bígamo,
declara às suas esposas que matou um homem por tê-lo ferido e um jovem por tê-lo pisado. O texto bíblico não esclarece as circunstâncias exatas desses atos, o que abre margem para diferentes interpretações. É possível que o primeiro homicídio tenha ocorrido em um contexto de legítima defesa, ou seja, no caso aqui de Lameque, pode ser por legítima defesa. Por outro lado, pode tratar-se de um ato deliberado de violência. Então vamos ler o que Lameque fala? Vamos lá. Gênesis capítulo 4, vamos voltar para Gênesis capítulo 4, versículo 23, diz assim: Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Então, aqui um homem feriu, provavelmente ele matou. Então pode ser por legítima defesa e, por outro lado, pode tratar-se de um ato deliberado de violência. Então aqui abre margem para várias interpretações. Quanto ao segundo caso, o pisar mencionado pode indicar que o jovem, movido por raiva, agrediu Lameque, provocando uma reação de defesa, ou, alternativamente, que o pisão foi acidental, levando Lameque, dominado pela ira, a cometer um homicídio. O relato, no entanto, não oferece detalhes suficientes a uma conclusão definitiva. Então, o relato aqui de Lameque não oferece detalhes suficientes para uma conclusão definitiva. O Lameque de Caim, porque existiu o Lameque descendente de Caim e o Lameque descendente de Sete, certo? O Lameque descendente de Caim apresenta a habilidade e a força, bem como a arrogância e o sentimento de vingança. Ele tinha 2 esposas. Isto sugere um atentado deliberado por parte de Lameque de subverter o padrão de união estabelecido por Deus, que prevê o casamento entre um homem e uma mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos ler Gênesis 2, 24, que diz o seguinte. Gênesis capítulo 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, o casamento é entre homem e mulher. Um homem e uma mulher. Gênesis 2, 24. Amém? Como também Mateus 19, versículos do 4 ao 6, fala a mesma coisa. Aqui Jesus falando. Então, Mateus 19, vamos ler? Mateus capítulo 19, versículos do 4 ao 6. Mateus 19, versículos do 4 ao 6 diz assim, queridos. Mateus 19, 4 ao 6 diz assim. Respondeu Jesus, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aqui, Jesus ele está ratificando a profecia de Adão que foi escrita por Moisés. Amém? Então, o casamento é entre homem e mulher. Entre um homem e uma mulher, e ambos se unirão e tornar-se-ão uma só carne. O nome de uma esposa era Ada e a da outra Zilá. Raramente nesta listagem os nomes das esposas são mencionados, como o caso de Gênesis capítulo 4, versículo 23, certo? Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 77. Aqui se vê uma declaração rimada, presunçosa e ofensiva, que traduz o violento espírito de Lameque, que confessa ter matado um homem que o feriu e um jovem apenas por tê-lo pisado. A vaidade de Lameque indica que ele seguiu o pior padrão do seu ancestral Caim. Ele seguiu o pior padrão do seu ancestral Caim. Em sua perversa ostentação de valentia, Lameque insulta a Deus, afirmando que, se Caim seria vingado 7 vezes, ele mesmo se vingaria 77, caso alguém ousasse atacá-lo. Este é outro exemplo, apesar da conotação perversa, do uso dos números para impressionar. Entendeu? Em Gênesis 6, versículo 5, está registrado que Deus observou que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e que
toda a imaginação dos pensamentos humanos era continuamente voltada para o mal. Diante dessa corrupção generalizada, o Senhor decidiu trazer juízo sobre a humanidade por meio de um dilúvio. Entretanto, Deus escolheu poupar Noé e sua família, instruindo-o a construir uma arca e a conduzir para dentro dela um casal de cada espécie animal. Assim, em meio à crescente violência e depravação moral da humanidade, manifesta-se o juízo divino, mas também a graça e a misericórdia do Senhor sobre aqueles que permanecem fiéis. O que eu entendo com isso? Que nós, quando temos a graça de Deus, ainda que o mundo esteja em juízo, Deus, ele nos dá o escape só pelo fato de sermos fiéis a Ele. Mas não por nossos méritos, queridos. Não por nossos méritos, mas por causa de Cristo. Porque Deus, por isso que eu digo, nós temos que receber a Cristo como único, exclusivo, suficiente e eterno Senhor e Salvador. Porque em nós está o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Por isso que Deus, Ele, mesmo em juízo, a terra em juízo, Deus, Ele derrama a tua graça sobre aqueles que permanecem fiéis. Logo, a origem da violência tem início em Satanás, e após o pecado é reproduzida na atitude de Caim e em seus descendentes, o que resultou no juízo de Deus sobre a humanidade. A Escritura reforça esse princípio em Êxodo 20:13, não matarás. Então, a origem da violência tem início em Satanás, e após o pecado é reproduzida na atitude de Caim e em seus descendentes. E em Êxodo 20:13 diz o que? Não matarás. O termo hebraico é lo tiretzar, que expressa a ideia de matar de forma intencional ou deliberada, enfatizando a gravidade do homicídio premeditado e a violação direta da vontade divina. A Bíblia condena o assassinato e, na lei mosaica, estabelece a pena de morte para esse crime. Aí você pode ler Levítico 24:17 e Números 35, do 16 ao 21, sobre a pena de morte por assassinato. Certo? Levítico 24:17 e Números 35, versículos 16 ao 21. Está determinado que quem tirar a vida de alguém deverá pagar com a própria vida. Isso demonstra a seriedade do pecado de matar e reforça o princípio de justiça conhecido como olho por olho. No Novo Testamento, Jesus aprofunda o conceito de assassinato para além do ato físico. Em Mateus 5, 21 e 22, ele ensina que a ira, o ódio e o desprezo contra o próximo já configuram a forma de homicídio no coração, sujeita a julgamento. A Bíblia ensina que todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 de João 3,15. Assim, aqueles que cometem assassinato ou praticam o mal de forma contínua, sem arrependimento, não herdarão o reino de Deus. Jesus, ele vai mais além da questão do assassinato. Se você odeia seu irmão, se você tem ira contra seu irmão, se você despreza o seu irmão, você é homicida. Você que tem mágoa do seu irmão, você é um homicida. Você que tem mágoa daquela pessoa que um dia te feriu, você é um homicida. É preciso pedir perdão a Deus. E é preciso liberar perdão para o seu próximo. Embora o assassinato seja um pecado gravíssimo, a Bíblia ensina que Deus pode perdoar qualquer pecado quando há arrependimento sincero e busca pelo seu perdão. Olha o exemplo de Davi, que cometeu adultério e assassinato, mas depois se arrependeu. E do apóstolo Paulo, que perseguiu e consentiu a morte de cristãos antes da sua conversão. Antes da conversão de Paulo, ele consentiu com a morte de muitos cristãos e com a prisão de muitos cristãos. Então, isso demonstra a possibilidade de redenção quando há um arrependimento sincero. Agora eu digo uma coisa, a pessoa irá colher aquilo que ela plantou.
Deus perdoou, porém a colheita virá. A colheita virá. A Bíblia também reconhece a autoridade dos governos e dos sistemas de justiça para punir criminosos, inclusive com a pena capital, conforme ensinado em Romanos 13, versículos do 1 ao 4. Em resumo, a Bíblia considera que o assassinato, um pecado atroz, com consequências graves, tanto na esfera terrena, a punição legal, quanto na espiritual, separação de Deus e exclusão da vida eterna, a menos que haja arrependimento e perdão divinos. Então, queridos, a origem do assassinato, ou melhor, a origem da violência, ela tem início em Satanás. Amém? Ela tem início em Satanás. E aí, ela começa com a inveja, a raiva, a soberba, o orgulho, o ódio e a vontade de destruir. E tudo isso aqui, Jesus, ele vai mais além. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 22? Mateus capítulo 5 diz assim, queridos. Mateus capítulo 5, versículo 22 diz assim: Mas eu lhes digo, qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. E aqui o termo racá é um termo de desprezo, de chamar a pessoa de tola. É você odiar seu irmão, é você ter orgulho do seu irmão, é você ter vontade de destruir o seu irmão. Sabe, queridos? E quando eu falo seu irmão, não falo seu irmão de sangue somente, mas seu irmão, porque todos nós somos descendentes de Caim, ser humano em geral. O que eu fico observando? As feministas, elas têm um maior ódio contra os homens. E elas querem destruir todo ser do sexo masculino como? Feminilizando o homem. Que é a feminização do homem. Feminização do homem. Ou a destruição do homem. Queridos, como é que um movimento desse pode ser algo que a gente fala assim, eu sou cristã e sou feminista? Ou a pessoa dizer assim, eu sou cristã de esquerda. A esquerda, ela sente inveja, queridos. Da inveja vem a raiva. Da raiva vem a soberba e o vitimismo. Do vitimismo vem o ódio, o orgulho, o ódio e a vontade de destruir. E aí eu te pergunto, como é que uma pessoa se diz cristã e fala, eu sou cristã de esquerda? Não existe isso não, queridos. Não existe cristã de esquerda. Não existe isso. Não existe. Se você se diz cristão de esquerda, é porque você não conhece a Deus de fato e de verdade. Amém? Você não conhece a Deus de fato e de verdade, queridos. Porque se você conhecesse a Deus de fato e de verdade, você não iria dizer essa questão de, pastor, existe cristão de esquerda, ou existe cristão feminista, ou então você que é militante. Eu sou militante negro, odiando o branco, a pessoa branca. Mas eles nos fizeram de escravos. Ora, a escravidão, queridos, seja de branco, de negro, de judeu, ou o próprio genocídio dos judeus que teve o holocausto nazista, tudo isso é consequência do pecado. E só quem pode mudar essa situação é Cristo, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Por que os islãs eles odeiam os cristãos? Porque nós estamos buscando um verdadeiro Deus. E eles falsos deuses.
E eles querem à força converter os cristãos, e tem muitos que estão sendo assassinados na Nigéria por isso. Ah, meus irmãos, nós precisamos se levantar e orar por todos os cristãos que estão sendo perseguidos na China, na Índia, no Paquistão, na Nigéria. Ora, por isso eu digo, queridos, se você sentir um desses sintomas, pede perdão a Deus. Se você sente ódio no coração, você vai ser julgado para o fogo do inferno. Amém? Porque é assim que começa a violência. No final você vai querer destruir a pessoa. Pense nisso, queridos. Pense nisso. Pense nisso. Pai, em o nome de Jesus, meu Deus, tira do nosso coração tudo que não te agrada. Tira do nosso coração, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que a Tua presença possa estar em cada coração. Meu Deus, tira do nosso coração a violência, a soberba, o ódio, o orgulho. Tira tudo, meu Deus, que não te agrada. Se nós estamos com mágoa de alguém, sentindo um ressentimento por uma pessoa, Deus, que nós venhamos liberar perdão, Senhor. Venhamos liberar perdão, Senhor. Meu Deus, que essa pessoa venha liberar perdão e que ela possa chegar e dizer: olha, eu estava, para outra pessoa, estava sentindo esse ressentimento por você, mas agora eu quero pedir perdão, porque o pecado está à porta. E como Deus falou para Caim, cabe a gente dominá-lo. Jesus, nos dá força a cada dia, Senhor. Nos dá força, que se nós vermos nossos irmãos tendo sucesso, que a gente venha abençoar e pedir a Deus mais e mais por eles, Senhor. Se nós vemos nossos irmãos tendo êxito, seja em que área for, nós temos que falar: que Deus te abençoe. Glória a Deus, agradeça a Deus pelo seu sucesso, agradeça a Deus pela sua conquista, agradeça a Deus e ore por ele, porque é isso que nós temos que ter, um coração grato a Deus. É um coração grato a Ti, Senhor. Aleluia. O Espírito Santo nos dá direção, nos dá vitória, nos dá, meu Deus, um coração novo, um coração limpo. Perdoa os nossos pecados, nossos erros, nossas iniquidades, Senhor. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero, meu Deus, orar, Senhor, por esse país, pelo Brasil. Tira desse país, Senhor, toda a maldição, tudo que não presta, Senhor. Repreende todo o mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Toma, Senhor, cada vida nas Tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço pelo perdão dos meus pecados, Senhor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz, queridos, para terminar, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Então ficarão de fora da onde? Da eternidade na presença de Deus. Se você é cão, ou seja, você é malicioso, você é feiticeiro, você é fornicador, você é homicida, e homicida não é só de matar, sabe, deliberado não, mas se você tem um ódio no coração, você é homicida, você é idólatra, comete mentira, você ficará de fora. Cuidado, queridos. Essa é a sua oportunidade de estar
na presença de Deus. Amém. Essa é a sua oportunidade. Como eu disse, a origem da violência, ela tem início em Satanás, que se materializou em Caim matando Abel por inveja. Então, pede a Deus, queridos. Se você tem algo no teu coração, pede a Deus. Pede a Deus para que você não fique de fora da eternidade com Deus. E vá para o inferno e posteriormente para o Guiena, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Então, agrade a Deus. Viva na presença de Deus. Dependa de Deus. Sempre fala assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Perdoa os meus pecados, Senhor. E Deus, Ele vai estar contigo sempre. Tá bom, queridos? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, queridos. Canal Vamos Discipular, como também o canal Prega Já no YouTube. O canal Vamos Discipular e o canal Prega Já no YouTube. Lembrando que todas as sextas-feiras no canal Prega Já no YouTube, das 17 às 18, nós temos o programa Palavra Viva. E toda semana no canal Vamos Discipular nós temos os nossos estudos, tá bom? E se você, queridos, quiser nos ajudar, fazer sua doação, a chave Pix é o celular 11 94391 7373. 11 94391 7373. Que Jesus possa te abençoar. Deus te abençoe. Tchau, tchau.